Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Suzano, SUSB3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube, canal Dalto Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior do vídeo aí tende a ter alguma opção de inscrição aí no canal de forma gratuita. Essa análise especial, lembrando apenas para também falar que para você receber recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e também as carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, basta você clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. Enfim, nessa análise especial eu uso a análise técnica, que é minha base aí de conhecimento, mas minha especialização. Então eu uso para olhar aqui o longo prazo pelo gráfico anual, gráfico quadrimestral e descendo ali para o médio prazo, mensal, semanal e curto prazo, gráfico diário, enfim, para ter uma visão geral do ativo, se está mais interessante para longo prazo, como é que está o curto prazo, como é que está o médio prazo desse papel e traçar possíveis estratégias de entrada. O que é que nós temos aqui na Suzano, na SUSB3? Nós temos uma tendência de alta no gráfico anual, ou seja, longo prazo, tendência de alta. Mas esse ano o papel está caindo praticamente 25%. A gente está aqui no pregão do dia 28 de agosto de 2019. Então o papel está tendo um ano aqui de queda de 25%. Considerando que a gente falando de renda variável, o papel subiu no ano passado, em 2018 subiu 104,73% e nesse ano, 2019, está caindo 25%, pelo menos até o pregão do dia 28 de agosto. E o que se faz com isso, né? No meu caso aqui, o que eu monitoro dentro desse contexto, dentro desse cenário gráfico de tendência de alta no gráfico anual, o que seria interessante acontecer para entradas, né? Pensando em prazo maior, ou seja, se eu estou fazendo a operação pelo gráfico anual, estou pensando em longo prazo, ou seja, ficar vários anos com esse papel. Então, eu buscaria num gráfico quadrimestral, por exemplo, a compra de fundo ascendente, que é o que eu vou mostrar aqui no gráfico quadrimestral agora, a busca de fundo ascendente enquanto não houver um ano voltando para baixo dessa região aqui, que seria uma região da mínima do ano passado, que seria R$ 18,12, ou mesmo para baixo da região aqui do 19,43, que foi a máxima desse topo aqui anterior, que era uma resistência, que foi superada de maneira muito forte, aumentando a probabilidade de se ter mais outros anos aqui ascendentes, vamos dizer assim, com mínimas ascendentes, seguir aqui um movimento de subida da tendência de alta. Então, dentro desse contexto, no gráfico quadrimestral, o que seria interessante acontecer? A gente tem aqui uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Está acontecendo o quê? A correção, que é o cenário mais interessante, pelo menos para mim, para se planejar algum tipo de entrada pensando no longo prazo. E a SUSB3 começa a ficar interessante nesse sentido. Ela tem mais espaço para corrigir no preço e no tempo. Colocando, por exemplo, aqui, quando eu falo no preço e no tempo, assim, no preço seria vir mais para baixo e no tempo ela ficar mais tempo aqui, ou seja, mais candles desse gráfico. Cada candle desse aqui, cada barra dessa aqui é um quadrimestre, 80 dias aqui que eu estou colocando esse gráfico. Então, pegando aqui o Fibonacci, em cima desse movimento aqui de subida, passando aqui o Fibonacci em cima desse movimento de subida, o que a gente tem? Nós temos aqui uma retração de 38,2% em 26,92. Esse Fibonacci que está aqui é um Fibonacci percentual. Observe aqui, se eu colocar o Fibonacci nominal, que é o aritmético, seria que você vai ver a diferença, você vai notar aqui a diferença, como as linhas de retração ficam distorcidas. Por quê? Porque o papel valia 8,70 e foi para 54,12. Então é uma variação de preço muito grande. Se coloca nominal, 50% de retração significa dizer que se daqui para 8,70 para 54,12 subiu ali em torno de 44, um pouco mais que 44, 46 reais. Então a retração de 50% desse movimento seria justamente uma retração de 23 reais, por volta de 22, 23 reais. Então bateria aqui na faixa dos 31 e 41. Só que a retração de 50% do que subiu em termos percentuais, a gente falaria aqui voltando aqui para o gráfico, para o Fibonacci logarítmico, né, que é considerando aí a parte percentual, tirando aqui o aritmético, o nominal, a gente tem aqui a retração 50% em 21,69. E aqui
em 38,2% do que subiu. Essa retração de 38,2% vai bater em cima dos 26,92, que é uma região já interessante. Uma retração voltando ali na faixa da média móvel exponencial 13 períodos. Se vier ainda um pouco mais para baixo, não teria problema, ou seja, é um percentual maior de desvalorização ainda, para o ponto que está, ainda poderia cair uns 25%. Pode acontecer isso? Pode. Como se você está acompanhando aí, se você está acompanhando o meu canal, você pode verificar que eu produzi ontem um vídeo como eu uso análise técnica. E nesse vídeo você vai ver lá como eu uso análise técnica. Eu sei onde vai parar a queda? Não sei onde vai parar a queda desse ativo. Onde o preço vai parar de cair e começar a subir novamente? Não sei onde isso vai acontecer. Mas o que eu sei é o cenário gráfico. Aqui nesse momento ainda, pensando no longo prazo, os compradores ainda estão dentro do cenário gráfico mais favorável para os compradores. Só que o momento de curto a médio prazo está ruim para esse ativo. E aí, dentro desse contexto, traçando estratégia, se o mercado gerar algum sinal de alta aqui, a busca por oportunidade de compra seria muito interessante. Aí tem várias formas de entrada. Vou entrar comprando já aqui perto dessa região dos R$27, R$26,92, fazer a primeira entrada. Se o mercado cair mais, eu vou fazer outra entrada aqui e aguardar um movimento de novo de expansão, se ele vier a acontecer. E aí, qual a outra chance de buscar entrada? Olha só um exemplo, né? Você estava aqui, subiu, vou aguardar um sinal de entrada. Aconteceu o sinal de entrada aqui, um fundo ascendente, que pode acontecer novamente aqui nessa região, acima de todo um processo de resistência que foi rompido. Aconteceu o sinal de alta. Se você entra comprando esse ativo, você teria ali no fechamento de 12,71 até lá a máxima na faixa de uns 321%. Não que você pegaria todo o movimento de subida, mas o papel gerou toda essa potência de valorização em 2016 para em 2017 principalmente. Então tivemos um bom movimento de valorização na SUS B3 e o cenário gráfico, onde ela está chegando, é um patamar interessante para ficar de olho, ou seja, para fazer compras ali mais próximas dessa região dos 26,92, ela está nesse momento em 28,61, ou mesmo buscando ali aguardar, monitorar sinal de subida, seja no gráfico mensal ou até mesmo no gráfico semanal que eu vou mostrar aqui agora. No gráfico mensal, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, ou seja, curto, médio prazo não está muito legal para o ativo, aumentando a probabilidade de queda e não tem nenhum sinal ainda de subida. Se eu pegar aqui o Fibonacci e fazer a projeção aqui de queda em cima desse pivô de baixa que foi feito, que foi montado aqui, colocando aqui a projeção de queda, a gente teria um pivô ali apontando primeiramente para uns 24,57, um dos primeiros pontos de projeção de queda, uma projeção clássica, e o segundo ponto de projeção na faixa dos R$20,35, que já seria lá naquela parte dos R$21. Se eu fizer aqui uma projeção de topo duplo, que também poderia falar aqui como um topo duplo, um topo muito próximo do nível anterior e a confirmação desse topo duplo, pegando o topo mais baixo desse topo duplo, deixa eu só pegar aqui e marcar o Fibonacci, trazendo para cá, a gente tem ali a projeção na faixa dos 22,25, que seria a retração de 50% de todo esse movimento aqui de subida que eu mostrei no gráfico quadrimestral, esse movimento aqui de subida. Enfim, essa faixa de preço, observe também que a projeção de 61,8% na faixa ali dos R$26. Enfim, pode vir mais para baixo? Pode. Qual seria a sinalização de subida no gráfico mensal que poderia trazer compra em SUS B3 se não for aguardando algum sinal de subida, né? Se for aguardar um sinal de subida, superação da máxima do mês anterior, preferencialmente um pouco mais abaixo, uma mínima inferior a deste mês atual, que está perto de fechar o mês de agosto. No gráfico semanal, o que a gente teve aqui foi movimento de força, a tendência de baixa no médio prazo, assim como o gráfico mensal. Então temos aqui tendência de baixa, tentou subir, tentou gerar um fundo duplo aqui para poder superar essa máxima, não conseguiu. Pancada para baixo, perda de suporte importante, maior probabilidade nesse momento. Tem sinal de alta, apesar da semana estar sendo alta de 2,11%? Não. O caminho mais provável para esse ativo, falando sempre em probabilidade, é de continuar o movimento de queda, de perder essa mínima dessa semana forte de queda que foi de R$ 27,55. Logo, dentro do atual contexto visível no mensal e no semanal, o que eu ficaria de olho no gráfico diário seria trabalhar na ponta vendedora de curto prazo de swing trade em cima de SUS B3, não se encaixando ainda mais, eu vou falar isso no gráfico diário.
Se o mercado não resolver caminhar para o que seria mais provável, resolver reverter completamente aqui, qual seria o sinal mais relevante de força por parte dos compradores? Na minha opinião, um retorno para cima dos R$ 34, que é essa região aqui, ó, antigo suporte, a chamada mudança de polaridade, que sofreu aqui com a pressão vendedora nessa faixa de preço e afundou toda vez que chegou muito próximo ou bateu nessa faixa de preço. Sinalização boa por parte dos compradores seria fundo no gráfico semanal acima já dessa região dos R$ 34, seria o principal indício de força de retomada de uma tendência de alta de médio prazo e, consequentemente, trazendo uma chance maior de a gente ter um processo de novo de expansão, de valorização das ações aí da Suzano. Indo agora para o gráfico diário, e até pegando a projeção de queda aqui, falando da projeção de queda em cima desse pivô aqui de baixa, essa aqui é a projeção alternada, 27,21, um primeiro ponto de projeção, e que ficaria muito próximo daqueles 26,92 que eu comentei aqui de retração de 38,2% desse movimento aqui de subida, e o outro ponto de projeção de queda seria na faixa dos 23,23, ou seja, tem espaço para queda mais no preço ou no tempo, como eu comentei no início aqui da análise, em cima desse movimento de queda da SUSB3. No gráfico diário, o que é que nós temos? Tendência de baixa, movimento muito forte com demonstração de força por parte dos vendedores e fraqueza para subir por parte dos compradores. Então, enquanto estiver gerando topo descendente, mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. O que seria interessante acontecer? Um movimento de alta que vem testar aqui esse gap de baixa com um fundo aqui anterior, ou seja, um duplo ponto de resistência na faixa ali dos 29,29 a 29,40. Bate aqui nessa região, tenta subir, bate nessa região, gera topo descendente, possibilidade de trabalhar na venda de swing trade, tentando pegar a queda do preço do ativo, lucrar com a queda do preço do ativo, visto que no momento o caminho mais provável seria perder essa mínima, conforme já comentado nos prazos acima, em outras periodicidades. Então este é o cenário da SUSB3 no momento. Vejo sinal de compra? Não vejo sinal de compra, nem mesmo de swing trade, por mais que esteja no movimento de alta, não vejo sinal de compra swing trade. Para quem está comprado no swing trade, tentando pegar uma compra contra a tendência, eu ficaria antenado na questão da condução do stop através da última mínima ascendente após esse candle de hoje aqui. Ou seja, trabalhar com stop, por exemplo, se a mínima continuar aqui em 28,04 e em 28,03 seria um dos pontos de stop. Se tiver mais outro candle, sobe o stop e assim sucessivamente para uma compra aí contra a tendência quem está com compra aberta no ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.